O proprietário havia me enviado fotos desse equipamento antes de eu fazer a compra e contratar o frete. Eu não notei nas fotos que se havia esse deslocamento do chassi aqui para a direita que fez com que ele saísse do lugar. Muito provavelmente isso aqui foi um dano do transporte, isso faz parte, ele veio por uma transportadora, então talvez isso aqui tenha quebrado alguma coisa aqui dentro. Ou talvez não, talvez só o chassi do rádio, que é pesado, se soltou da sua base, até porque está tudo muito comprometido por cupins. Então a gente nota aqui que provavelmente esse gabinete está perdido. Isso não é um grande problema, eu espero que os cupins não estejam mais ativos. Apertando assim dá para ver que isso aqui está oco, né? Os cupins comem toda a parte interna. Se os cupins não estiverem mais ativos, a gente vai desmontar tudo isso aqui, guardar o gabinete e no momento oportuno, sendo possível fazer a restauração dela, então a gente manda fazer numa empresa especializada, a gente manda fazer outro gabinete. Bom, vamos lá então, com relação ao rádio. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, tudo foi muito disposto de uma maneira confortável para o usuário. São vários controles, são vários botões, são vários ajustes que são necessários. Está numa posição agradável aqui dentro. O usuário, então, se vai usar o toca-discos, tem o toca-discos lá numa posição também confortável. Essa rádio vitrola não é muito grande. Pela sua importância, ela poderia até ser maior. A Philips poderia ter tomado uma decisão aqui de colocar ela num gabinete maior, fazendo um móvel maior, porque esse era o contexto da época. Esses equipamentos eram tratados como parte da mobília da casa. Mas eu não sei por que a Philips resolveu fazer ela pequena. Se nós compararmos com algumas outras que existem ainda aí, que nós temos inclusive no acervo do museu, a gente vai ver como essa rádio vitrola é pequena. Bom, vamos lá então. Eu gosto de dar o nome para as coisas, o nome original. Então, o nome original, segundo o manual, né? Equipamento estereofônico com radiofrequência, como eu falei antes. Então, o rádio, vamos lá. A primeira coisa que ele tem aqui à esquerda é o controle de tonalidade, onde a gente tem o controle de graves. Então, aqui está faltando um knob. É um knob estrelado, muito bonito mesmo, que está faltando aqui os dois. Com um pouco de sorte, eu não sei se eu não lembro se o proprietário tinha ou se isso se perdeu, mas a gente consegue dois ou então manda fazer réplicas, porque a gente tem aqui os modelos. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, controle de volume à esquerda, um knob grande, muito confortável. E aqui vai uma dica importante para você, quando você pegar um equipamento como esse. Não mexa no potenciômetro, não mexa, em hipótese alguma não mexa nos potenciômetros antes de analisar lá dentro a condição e colocar limpa-contato. Por quê? Porque se tiver sujeira acumulada dentro da trilha do potenciômetro e você ficar mexendo, você vai danificar a trilha do potenciômetro. Eu espero que ninguém tenha feito isso. Provavelmente fizeram, mas é uma dica importante. Então, controle de volume é a primeira coisa que a gente encontra aqui. E o balanço. Então você vai ligar ela aqui no teclado, logo eu vou mostrar. Você vai ajustar o volume e o balanço que você quer entre os dois canais. Vindo aqui para a direita, na extrema direita, a gente teria que ter outro knob estrelado muito bonito aqui, que vai fazer o outro controle de tonalidade, que é o agudo. Então nós temos grave aqui e temos agudo aqui. Esse knob que está aqui do lado, também temos que destacar, ele é importante. A parte maior, a gente tem uma antena rotativa que faz com que a antena de ferrite lá dentro, ela gire. Ela tem uma base que não é fixa, ela gira. Então você ajusta aqui. Por que isso? Porque você precisa ajustar para encontrar a melhor posição para as suas emissoras de ondas médias. Como que você vai girar a vitrola? Não é possível. A antena de ondas médias ela é direcional, então você ajusta aqui. Eu já mostrei isso no rádio anterior aí que está no canal. Aqui então sintonia, dá para ver o ponteiro se mexendo, olha lá. É esse outro knob aqui. Agora vamos para as teclas. Bom, o que a gente encontra aqui nas teclas? A primeira tecla que eu não vou apertar, porque eu não sei a condição desse teclado, aqui até está forçando, ó. Infelizmente está forçando, olha lá, ó.
o chassi está solto, ele com certeza ele deslocou no transporte, mas eu logo vou tirar isso aqui daqui e a gente já vê a situação. Então, a primeira tecla é a chave geral de rede, e ela vai desconectar a rede elétrica do equipamento. É uma solução engenhosa que foi colocada aqui para deixar o equipamento desalimentado da rede elétrica. A reprodução de discos monofônicos é o próximo botão aqui do lado desse de rede. Se você fosse usar na época discos que ainda eram gravados em mono, você usaria aqui. Por quê? Porque aqui ele coloca em curto as entradas do amplificador de áudio. Se você tem discos monofônicos e você não tem essa opção, você fosse reproduzir nela somente na opção estéreo, o áudio sairia apenas num dos lados, num dos canais. Então, engenhosamente, eles criaram isso aqui. Discos monofônicos aqui e discos estereofônicos aqui. Então, você escolhe se você iria usar um ou usar outro. Aqui logo a gente já vê ondas médias e aqui a gente vê uma diferença para os rádios modernos, que a frequência de ondas médias começa em 517 kHz e vai a 1620, 1622, 1622, segundo o manual de serviço. Ao lado, então, a gente vem para a primeira faixa de ondas curtas, que na verdade é ondas tropicais, começa em 1.65 MHz. Bom, aqui, se nós tivermos uma estação em ondas médias transmitindo em 1650 kHz, a gente sintonizaria, é uma curiosidade, a gente sintonizaria na faixa de ondas tropicais, porque ela começa bem abaixo, ela começa lá em 1.65 MHz. Vai a 5.1 MHz, faixa de ondas tropicais. Infelizmente a gente sabe que não tem mais estações aí. E aí, na sequência, a gente tem 3 botões para ondas curtas. Aqui, então, a gente tem ondas curtas. A primeira faixa de ondas curtas de 5.5 a 10.2, a segunda de 11.5 a 17.5 e a terceira de 17.5 a 26.3. Nós temos uma faixa de ondas curtas bem larga aqui. É uma faixa que vai de 1.65 MHz a 26.3 MHz. Então é uma faixa bem interessante para quem gosta de fazer radioescutas em ondas curtas. E finalmente o botão de FM, frequência modulada, começa em 87 MHz e vai a 108.5. Legal? Feita essa apresentação do rádio, faltou falar do olho mágico que está aqui em cima. A nossa válvula M80, que vai indicar a condição da sintonia. Feita essa apresentação, eu vou falar um pouquinho da condição externa desse exemplar. Como ela está por fora? Lamentavelmente, como eu havia dito, os cupins fizeram a festa. Ela deve ter ficado guardada, abandonada em algum lugar, e os cupins fizeram o seu trabalho. Isso acontece quando os cupins atacam. Eles comem a madeira por dentro e ela acaba virando, ela mais parece papel, ela se desmancha, né? Olha só. Então isso aqui não tem mais o que fazer. Eu não entendo de madeira, mas talvez alguém que entende de madeira vai dizer, dá para trocar essa chapa, não precisa fazer uma caixa nova. Claro que vai depender da condição que a gente vai encontrar o equipamento aí dentro. Bom, como eu falei, a tampinha numa posição muito confortável, que protege o rádio. Aqui embaixo o tecido ortofônico, que é o original, ele está escurecido. Originalmente ele não era tão escuro, ele era mais claro, porque ele está sujo, lógico. Uma lavagem nesse tecido ortofônico vai devolver a sua beleza original. Os pezinhos estão muito bons e inclusive tem até aqui a parte de baixo. Essa parte aqui normalmente se perde. Essa parte aqui que calça no chão. E esse aqui tem os 4. Isso é muito legal, eles estão bons os pezinhos. Aqui ela tem um outro puxador, mas é um puxador falso. Essa parte não abre, inclusive ó, está quebrado porque alguém solto. Na verdade solto, né? Ele é parafusado por dentro aqui. Está solto talvez porque alguém forçou. Ele está só solto, ainda bem. Mas essa parte não abre, diferente da portinha do rádio. Esse aqui é mais para uma questão de estética, né? Ele tem uma estética aqui. A parte de cima, ela tem essa tampa que fecha assim. Ok? E aí levanta e lá tem uma dobradiça que segura aberto. Ela não está
parando, então eu mesmo coloquei uma fita. O toca-discos, como eu mostrei no início dessa explanação, ele precisa aí alguns reparos, mas vale destacar que é o contexto da época. Ele reproduzia discos desde 16, 33, 45, 78 rotações. Ele não está travado, mas está com aquele barulho característico de que tem algo raspando. E é lógico, está cheio de sujeira aqui de cupins, né? Olha só. Olha o que os cupins fazem. O meu pequeno olha isso aqui e diz: pai, isso é o cocô do cupim. E eu acho que ele tem razão. Está acumulado aí. Essa tampa parece que não foi atacada pelos cupins e é por isso que talvez a gente possa salvá-la. Olhando a parte de trás, a primeira coisa que chama atenção é que nós temos aqui a flecha, que é a flecha original, ou pelo menos parece ser original. Eu preciso conferir lá na outra radiovitrola que nós temos, que está no estado original. Essa parece ser a original. E aqui está aquele selo que a gente encontra, né? O característico que a gente encontra na maioria dos equipamentos que usam gabinete dessa época aqui no Brasil. A fábrica, né? Olha só, em Guarulhos, lá em São Paulo. Coincidentemente, essa radiovitrola embarcou lá na transportadora em Guarulhos. O proprietário me fez uma gentileza, eu paguei a despesa e ele levou de Santos até Guarulhos para a transportadora. Eu vou tirar essas tampas agora e já voltamos falando sobre o que a gente vai ver. Nessa parte de baixo não deveria ter essas tampas. Originalmente ela tem um tecido preto, que logicamente serve para ventilar o equipamento e também para que o áudio produzido nessa caixa de ressonância, essa parte de baixo, eu vou mostrar depois, os alto-falantes laterais e o alto-falante da frente formam duas caixas de som, né, que fazem a ressonância aqui que precisa. Então, aqui ao invés dessas tampas que foram colocadas, teria um tecido preto, tem um tecido preto originalmente, que faz com que o áudio também saia pela parte de trás. Vou tirar essas tampas, isso aqui foi um equívoco, não deveria ter sido feito, e vamos ver o que a gente vai encontrar aí. Bom, este é um dos momentos de maior satisfação para alguém que faz garimpo, para alguém que faz restauração e principalmente para alguém que faz o resgate desses aparelhos, né? Para evitar que eles acabassem no lixo ou na destruição completa. As duas tampas, como eu disse, não são originais e aqui estão os sinais do tecido original, que a gente com bastante facilidade pode restaurar, porque essa parte aqui sai aonde está preso esse tecido. Então, se essa parte aqui não estiver atacada por cupins, ela pode ser retirada, faz a colagem do tecido novo e recoloca ela depois. Bom, parte interna da tampa traseira, da tampa do rádio, aqui está o esquema original. Não está em boas condições, é claro, mas o que a Philips fazia? Eles colavam o esquema aqui na parte de dentro. Então, quando um técnico fosse abrir essa tampa para fazer manutenção, o esquema já estaria aqui. Vale lembrar que nessa época não existia internet, não tinham opções para acessar esquemas com a facilidade que nós temos em 2022. Então existia aí o cuidado do fabricante de fornecer o esquema para o técnico. Mas o momento de maior satisfação que eu quero comentar com vocês é que, e eu estava temendo em relação a isso, os 4 alto-falantes originais, 2 de cada lado, estão aí. Aparentemente não houve dano aos cones, fora a sujeira que está acumulada. Existia no passado e ainda existe hoje, claro, né? Mas nem tanto. O problema é que as baratas comem os cones dos alto-falantes. Não parece ter sofrido com isso aí. Então essa proteção, por mais que tenha sido feita errada, ela deve ter cumprido o seu papel. E aqui do lado a gente vê os divisores de frequências para o áudio. Aqui os divisores originais estão colocados aí também. Isso é extremamente raro. Se esses alto-falantes e esses divisores não estivessem aí, eu não teria o que fazer, porque eles não existem mais. Mas estão. Isso é maravilhoso.
Esses alto-falantes são de altíssimo padrão, são de altíssima qualidade e praticamente não existem mais. Alto-falantes modernos, para ter as respostas de frequência desses alto-falantes originais, seriam extremamente caros, praticamente seria inviável, né? Falando agora da parte do rádio, e isso também me causa satisfação, aparentemente ele está original, eu consigo ver todas as válvulas originais, transformador, olha o tamanho desse transformador de força, é gigante, né? Bom, eu vou tirar esse chassi daqui e aí eu vou falar da eletrônica do aparelho, falar um pouco das válvulas, da disposição, o que cada válvula faz, as bobinas, os transformadores, e a gente vai poder desfrutar junto aí do prazer de analisar esse equipamento aí na sequência. Agora, com o chassi fora, vamos olhar alguns detalhes que valem a pena aqui. Aqui o fio do alto-falante do canal direito passa por esse furinho, vem aqui embaixo, vai ali nos filtros, e dos filtros para os alto-falantes. Os fios originais ainda estão aqui, parecem estar em boas condições. O outro lado está aqui, o canal esquerdo, a mesma coisa, passa por esse furinho para ligar aqui no chassi, na parte ali do chassi, vai lá, viaja até lá e vai nos filtros também. Aqui os fios do toca-discos, os dois canais, canal direito e canal esquerdo, a cápsula estéreo, então, tá aí, vão ligados aqui na parte de trás do chassi, e aqui a parte da energia que alimenta então lá o motor do toca-discos, que vai ligado aqui também. Bom, ele tem aqui uma antena de FM, ó, os conectores são os originais, aqui já foi feito alguma emenda, e ele tem então um fiozinho, né, dois pedaços de fio de 300 ohms, que vão até lá na frente, são emendados, ó, um para um lado e outro para o outro lado, que forma a antena de FM. Vamos à análise do circuito agora.